Faculdade Impacta é o maior grupo de educação em tecnologia da América Latina, com 30 mil aulas gravadas à nuvem, infraestrutura de primeiro mundo e 75% do curso prático em laboratórios exclusivos. Cursos avaliados entre os melhores de São Paulo pelo ENAD-MEC, nas áreas de tecnologia, design e gestão. 92% dos alunos ocupam os melhores empregos na área e ainda venceram a maioria das maratonas de aplicativos e software deste ano. Inscreva-se para o vestibular da Faculdade Impacta. Saiba mais em impacta.edu.br. Refrimaia Ar-Condicionados, Engenharia e Refrigeração Industrial. Atendimento em todo o território nacional. Instalação, consertos, manutenção, projetos 011 2303 2198 ou acesse o site Refrimaia Ar-Condicionados. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje eu tenho a satisfação de receber nos nossos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, Ramalho da Construção, o deputado estadual eleito pelo PSDB, que está aqui hoje para falar um pouco sobre o seu mandato e a sua visão de Brasil. Deputado, uma alegria recebê-lo nos nossos estúdios. A grande alegria é nossa que está aqui levando informações para seus telespectadores, a quem eu quero mandar um grande beijo e colocar o mandato à disposição, não só o mandato de deputado estadual, mas também o nosso sindicato, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que é um dos maiores do mundo do setor, e que nós estamos lá, enquanto o associado assim nos permitir, à frente do sindicato. E tem a ver um pouco com o teu programa, porque lá nós construímos há 15 anos o chamado Sindicato Cidadão, que é onde nós trabalhamos junto com a população, em especial na periferia, mas também às vezes no centro, né? A população encontra algumas irregularidades, seja em São Paulo ou em outros estados, ou em outros municípios, e eles filmam, gravam, mandam para o sindicato, outras vezes mandam para o gabinete, e a equipe nossa, comigo às vezes própria, nós entramos em contato com as prefeituras regionais, com os secretários, com os próprios prefeitos, e procuramos ajudar um pouco a resolver esses problemas. E tem dado muito certo, porque uma coisa é a pessoa muito simples ir lá na prefeitura regional, que muitas vezes nem é recebido. Outra coisa é quando o deputado liga, que a estrutura é assim, e sempre procura, dentro das condições, nos atendê-los. Mas isso só é possível se nós tivermos as informações e concretas. E essa ideia realmente, hoje, com o celular, que é muito fácil, filmar, gravar, né, ouvir às vezes a população, mandar para a gente, é muito importante, porque nós geralmente também mandamos para o prefeito. Aqui no caso de São Paulo, quando era o Dória, o ex-prefeito, que você mandava uma mensagem para o Dória e em alguns segundos ele nos respondia. Mas estou fazendo isso com o Bruno também. Isso tem sido muito positivo, essa colaboração da sociedade, das pessoas mais simples com o nosso gabinete. E quando passa por mim, muitas das coisas eu determino que os assessores, que estão lá pagos pelo povo, assim como eu, que não deveria receber também da União, acho que deputado parlamentar não deveria ter salário, se é uma coisa só para servir. Assessoria sim, porque precisa viver daquilo, mas o deputado deveria viver de outras coisas e realmente não ter salário, porque a política é um instrumento apenas para servir e não se servir dela. Ok. Deputado, eu quero aproveitar o programa para a gente depois, eu quero depois pedir para você esse telefone de WhatsApp, para que a gente possa colocar no monitor do nosso vídeo para o telespectador acompanhar. Eu já vou voltar a esse tema. Mas eu quero falar sobre a construção do Sindicato Cidadão. A gente tem falado sobre cidadania
a respeito dos sindicatos. E eu recentemente estive assistindo um programa de televisão do nosso companheiro Ricardo Patá, presidente da UGT, e lá eu via uma manifestação sua e da sua filha, que é vereadora na capital, falando a respeito da importância da mulher no universo do trabalho, porque o mês de março é o mês dedicado à mulher, e eu ouvia então as suas palavras neste programa do nosso companheiro Patá. Eu queria então lhe perguntar, qual é a importância de um veículo de comunicação como o nosso, público, comunitário, para a organização sindical, no sentido de conversar com a sociedade? Olha, é de suma importância, quero aproveitar o seu programa com essa audiência toda, mandar um grande beijo para o presidente Ricardo Patá, um irmão, um lutador, um trabalhador, e também para a vereadora Adriana Ramalho, que tem sido melhor do que a encomenda. Ela é melhor que eu umas 500 vezes. Né? E quando você está falando do Dia da Mulher, principalmente da mulher... Ela estava lá. Eu sou a pessoa que mais qualificada para falar de mulheres, porque eu tenho 5 filhos, 4 são mulheres. 1 neto e 3 netas, mas a minha, né? Então em casa eu tenho que fazer muita política, porque se for para o voto eu perco tudo, né? Perde tudo. Mas é sempre uma alegria. Eu acho que a mulher, a vereadora Adriana Ramalho, ela tem um slogan lá, lado a lado, né? E eu acho que já passou há muitos anos, isso era uma coisa até muito antiga, até pejorativa, quando falava o sucesso de um homem, atrás tem uma grande mulher. Não é isso. A mulher, ela está do lado e muitas vezes ela vai para frente, puxa o homem, porque ela é determinada. Sem falar, eu tenho visitado, às vezes, presidiários, alguns presídios, de cada 100 presos, 95 são homens. E dessas 5 que estão presas, pelo menos 3, elas foram para o crime induzida pelo homem. A mulher, ela... Muito mais correta. Ser mãe, ela é mais honesta, ela é mais determinada, ela é mais criativa. Ela é muito mais do que mãe, é muito mais do que esposa. Ela é uma grande consultora que nos ajuda a fazer o sucesso em todos os sentidos. No Brasil, nós tivemos, talvez, aí, não muito sucesso com a ex-presidente Dilma, mas, de qualquer forma, acho que foi... na história, um passo importante. Nós temos uma mulher presidente da República, né? Claro que ela, quando assumiu a presidente da República, também assumiu com algumas heranças malditas, e não é à toa que o nosso ex-presidente está preso, está na cadeia, que é uma grande liderança, que eu respeito muito, mas algo errado teve, porque ninguém vai para a cadeia por acaso. Em todas as áreas, as mulheres estão presentes. Nós lamentamos que, infelizmente, a mulher ainda recebe salário menor do que os homens. Isso principalmente na área operacional, né? Quando vai para o Legislativo, não é um salário do deputado federal, mesmo da deputada. Se vai para o Supremo, e lá nós temos, inclusive, uma mulher, a Carmen Lúcia, é presidente do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o salário do Celso de Mello, que está lá há 10 anos, é um decano com muitos anos lá no Supremo, é igual ao salário da Carmen Lúcia, que é a mulher da Rosa Weber, enfim. Mas mesmo assim a gente tem observado que a maioria são os homens que ocupam os lugares, né? E dos 11 ministros tem 2 mulheres. Nós achamos que o Supremo teve um avanço, na minha avaliação, muito importante, que foi... Né, o Barbosa, que se tornou presidente do Supremo, o negro que veio de classe operária, o pai pedreiro, a mãe trabalhava em faxina, né? Eu acho que deve ser um orgulho para todo o Brasil, e principalmente ele e a família dele devem se sentir orgulhosos de ter feito uma carreira de Ministério Público a presidente do Supremo Tribunal Federal. Polêmico, não concordo com boa parte das coisas que ele fez e que fala, mas respeito, e acho que isso tem feito a diferença na nossa sociedade. Nós precisamos andar muito ainda, meu presidente, para que a gente possa ter no Brasil uma melhor distribuição de renda e uma cidadania justa. Porque você vai, na maioria das empresas, a maioria dos negros que ocupam alguns espaços tem salários bem menores. E aí as mulheres também.
Eu acho que se nós defendemos cidadania e igualdade, né, É para todos. é para todos. Não existe uma alma branca ou uma alma preta. A alma ela é uma cor só, né? E o sangue, imagino que seja a mesma coisa também. Então eu sempre defendi essa igualdade. O Brasil é um país muito rico de pessoas pobres. 82% da população tem renda inferior a 3 salários mínimos. 12% tem renda entre 3 e 5 salários mínimos. Portanto, somente 6% no Brasil tem uma renda acima de 5 salários mínimos. E estava vendo outro dia dados do IBGE, recente, que se passou aí, quer dizer, menos de 1% tem rendimento acima de R$25 mil. Então é um país rico, de população pobre, com déficit em todas as áreas, na área da saúde, da segurança pública. 7 milhões de pessoas não têm casa para morar no Brasil, 7 milhões de famílias, né, de pessoas. 7 milhões de famílias. Ainda tem um déficit habitacional muito grande. Habitacional de 7 milhões de pessoas. E quase 20 milhões de pessoas moram em residências inadequadas espalhadas por todo o Brasil. Deputado, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho. O senhor falava comigo nos bastidores a respeito da questão de nós termos muitas obras embargadas e com esse déficit habitacional absurdo que nós temos no país, isso me surpreendeu. O senhor me deu aí o número de bilhões de reais parados por conta de obras paralisadas, obras inacabadas. E eu queria que o senhor nos contasse um pouco a respeito do que isso representa e como é que surge uma obra que está andando, está subindo, está avançando e de repente ela para, levando desemprego para milhares de pessoas. Olha, presidente, não só o desemprego, ela leva a desmotivação, porque as obras paradas representam 19.700 unidades, são quase 20 mil unidades que pararam, né? E isso deixou de gerar um capital de 11,2 bilhões de reais e de gerar 21.700 empregos, que na cadeia produtiva passa de 100 mil empregos. E esse direito de protocolo... Isso é só no estado de São Paulo? Não, só na cidade de São Paulo. É gozado, não existe isso. Isso não é nem no Brasil, isso é só, na cidade de São Paulo. Os outros municípios nós não temos esse problema. Peraí. Então, eu quero que o senhor explique, quem está nos acompanhando agora, tem casa própria ou não tem? Quem tem casa própria, está lá, realizou o sonho da família. Claro. Quem não tem, quer realizar. Então ele precisa que a obra exista, para ele poder comprar, para ele poder financiar e tudo mais. E o senhor está me dizendo que tem unidades habitacionais na ordem de quase 20 mil unidades que ficaram paralisadas. Por que isso acontece? Pois é o chamado de direito de protocolo. O Jânio Quadro, quando prefeito de São Paulo, ele criou aqui a chamada Operação Interligada. O que é isso? Em algumas zonas, Zona 2, Zona 1 não pode construir de jeito nenhum, Zona 2, as pessoas poderiam apresentar um projeto e pagar a chamada outorga onerosa. Que, aliás, é o CEPAC. O CEPAC. Aliás, a outorga onerosa não é paga só em prédio, é paga em várias áreas, de acordo aí com o plano diretor da cidade, que o nosso é ruim, é péssimo. Né? Muitas instituições acabaram engessando esse mercado como um todo. Mas isso acontece, o cara fica 2, 3 anos fazendo o projeto, e aí a construtora investe 2, 3 milhões de reais, começa a obra e daí a obra é parada porque alguém denunciou. E o Ministério Público, geralmente, e principalmente nesse problema agora, ele não entrou embargando só uma. No passado eles embargavam só uma obra e a briga ficava naquela obra. Eles embargaram todas as obras, que só prédios, são 88 prédios, né, o que vale a quase 20 mil unidades que precisam ser entregues. Então você tem dois problemas: desmotivação do investidor, do empresário, que colocou lá 2, 3 milhões. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica, que na nossa avaliação é a pior que existe no mundo, no Brasil. Quer dizer, a gente não ter segurança jurídica para as coisas. Quer dizer, você olha o próprio debate do Supremo, e divide lá e... Se pode ser preso, se não pode ser preso. Pode ser preso, pode ser preso. Vai ou não vai. No caso do Lula, o Lula foi preso só com a diferença de um voto, né? E assim sucessivamente. Então, para quem é leigo, como eu, que sou analfabeto de direito, né? Eu fico muito preocupado e triste com essas coisas todas, porque como cidadão, imagino que o mais simples lá na ponta também deve estar vendo isso aí, e falou: que direito é esse?
Né? Que leis são essas? Por que não tem uma lei definitiva? Clara. Que nós temos que colocarmos sempre a posição de ter precedente do Supremo, do Tribunal Superior, do Tribunal Eleitoral. Se cria um monte de precedente com o pessoal que são os guardiões da nossa Constituição, da Carta Magna do país, e que deixa confusão no meio das pessoas todas. E assim também é a justiça que dá primeira, segunda, terceira, quarta instância que estão lá, porque você tem uma obra dessa embargada e com certeza nós estamos fazendo um grande trabalho aí para ver se destrava, pelo menos o desembargador deu uma liminar parcial, olha, pode fazer assim, pode fazer assado, dá para fazer nessa obra, não dá para fazer naquela, né? Porque os trâmites legais de muitas dessas decisões, às vezes demora 20 anos. O juiz já morreu, quem é vítima ou quem é o proponente da ação também já morreu. Ele não estraga a obra, o cara está com a obra como se fosse um esqueleto. Ninguém mais termina a obra, não vai nascer no mato, não atrapalha. Quer dizer, depois não é também difícil de você retomar a obra. Eu não entendo sobre esse aspecto técnico, mas você sabe dizer. Sim, com certeza. Não só todas essas pontuações que você fez, mas principalmente ali acaba virando um abrigo de barata, de rato, de inseto, de coisas que estão lá, até de cobra. Até para retomar tem que fazer um novo gasto. Para retomar é um outro problema seríssimo, porque pode ser que a obra foi deteriorada com a chuva, com o tempo, né? Chuva e sol. E nós temos muitos casos dessa natureza que demora, sei lá, 8, 10 anos. Peraí, deputado, desculpe. Peraí, isso me perdoe. O senhor está me dizendo que não existe um olhar, vamos chamar assim, social por parte da justiça ao embargar esse tipo de obra, porque isso afeta a sociedade. Sim. Isso afeta famílias. Porque muitas vezes está lá, a obra foi embargada, mas teve pai e mãe de família que gastaram as suas economias para poder comprar num negócio chamado planta. O cara comprou na planta, gastou o dinheiro, ele está esperando que daqui a 3 anos vai ter imóvel. O senhor está me dando um dado que eu não tinha. Mais de 80 prédios na cidade de São Paulo. 88 prédios, ou seja, 19.700 unidades paradas. E como é que nós resolvemos isso? Olha, até porque tinha um político, eu não sei dizer se é o Jânio Quadros ou se era o Paulo Maluf, que dizia o seguinte: a obra cara é obra parada. Ele dizia isso porque acho que a Erundina parou uma obra do Jânio Quadros, que era o Buraco do Ademar. Lembra do Buraco do Ademar? Que ligava ali o centro, foi o Maluf, a zona norte. Falou. Aí ele falou, pô, nosso mas deputado tá Maluf. Ele falou, isso aí, a obra parada, essa obra que é cara, né? Daquele jeitão dele e tal. E infelizmente agora ele foi preso e nós descobrimos que ele demorou muito para ser preso. Porque se você imaginar o Lula que o senhor citou, infelizmente o Lula foi preso, entre a denúncia do Lula e a prisão dele, no Supremo, passando pela primeira instância, tribunal, foi uns 2 anos? Nem isso? Acho que nem isso. Nem isso ele já foi preso. Quando você fala do Maluf, foi 20, 30 anos. Vem então, desde os anos 60, né? Então vamos fazer a observação de que o Paulo Maluf, eu acho que até uma injustiça com ele, prenderam, com a idade, ele tem mais de 80 e tantos anos, não é isso? Perto dos 90 anos. Perto dos 90 anos, descobrindo agora que a justiça pode ser célere. Você não viu como a justiça pode ser célere? Nós vimos aí, foi muito rápido o processo. Quer dizer, no caso do Paulo Maluf, a justiça demorou para responder e resolve prendê-lo depois dos 80 anos de idade. Então fica aqui o lamentar sob o ponto de vista humanitário. Eu não tenho aqui procuração para defender Paulo Salim Maluf, não tenho relacionamento, não trabalhei no governo dele, nem nada. Mas eu digo que ele realmente passou aí por um período em que ele poderia já ter sido julgado, etc, lá atrás. Quer dizer, acontece depois de 80 anos de idade, sabendo agora que quando a justiça quer, ela é célere. Desculpe fazer esse desabafo, mas eu acho que... Você tem toda a razão, é isso mesmo. A população ficou a vida inteira indignada porque os processos do Paulo Maluf não andavam e de repente quando ele está no final da vida mandam ele para a cadeia, que é uma coisa humanitária mesmo. E é isso que tem feito a população não acreditar hoje mais em nada. Justiça tardia não é justiça. Não é justiça. Justiça tardia, você falou tudo. Justiça tardia não é justiça. E outra coisa, que justiça é essa que só funciona também quando tem bons advogados. Quer dizer, se o cara tivesse cometido uma infração pequena e for pobre, ele está mofando na cadeia. Em vez de ele ficar 5 anos, às vezes fica 10, 15,
Porque também a justiça não está nem aí, claro. A liberdade do sujeito dura enquanto ele puder pagar o advogado. Pois é, dura enquanto ele puder, depois não tem mais. Até falo assim, sem advogado não existe justiça. Não há justiça, né? E é verdade. E isso realmente eu acho que incomoda a população, que é a chamada insegurança jurídica, ou se dá a entender o seguinte, olha, tudo bem que o promotor passou no concurso, estudou, tudo isso, mas quando ele toma a decisão dele, que 90% são erradas, e ele deveria estar aí para defender a sociedade, né, isso acaba prejudicando uma imensidade de pessoas pelo meio do caminho e demorando depois para se resolver tudo isso. Eu até fiz um comentário na reunião que eu estive no Secov e falei com o pessoal, falei, olha, acho que o setor da construção precisava reagir mais com coisas dessas naturezas, né? Eu vejo que os metalúrgicos, das montadoras, o cara perde 2 mil empregos, os caras vão para a rua, faz movimento, né? Aqui, nós perdemos 21 mil empregos, quase 22 mil empregos. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada, e ficamos tudo parado. Até acho que era hora de a gente pegar os próprios trabalhadores, dar um abraço no prédio da Justiça lá, para chamar a atenção da mídia e sensibilizar a própria Justiça que algumas absurdas vezes que eles cometem, né, deixa o Brasil engessado cada vez mais e nós ficamos sempre procurando culpado. Não que a gente esteja aqui para defender coisa errada, que ninguém está aqui defendendo coisa errada. Mas buscar uma solução. Ninguém vai começar um projeto de construção passando por cima da Mata Atlântica. E demora muito. O erro do próprio governo do PT e de outros governos, né? Que tem quebrado as empresas, fechado as empresas, põe o dono da empresa na cadeia com o CPF, mas não para a obra. A obra... O senhor está se referindo ao Odebrecht, as grandes empresas as grandes empresas, OAS, que investiram milhões aí, você para as obras, barragem parada, um monte de coisa parada. E prejudica a sociedade como um todo. Prejudica a sociedade, porque a empresa não é só, um exemplo que você deu da Odebrecht, não é só do cara que foi preso lá, do presidente, né? A empresa tem acionistas, ela tem trabalhadores, ela tem fornecedores. A obra tem um compromisso com a sociedade, porque foi desembolsado dinheiro público para construir aquela obra, né? E simplesmente ela fica bem mais caro, é o que mais se vê para o Brasil. É um cemitério de obras paradas. Depois, para retomar, fica mais caro, como você explicou. É absurdo, a irresponsabilidade do Brasil. Se você levantar, nós hoje estamos falidos na área da saúde. Quantos hospitais no Brasil estão construídos há mais de 10 anos e estão lá as moscas? Até agora não colocou. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você me disse que esteve no Secov. Eu nem sei mais quem é o presidente lá. Na minha época... É o Flávio Âmara, né? Não é mais o Romeu Chap-Chap? O Romeu Chap-Chap foi muito tempo de quem eu fui servente de obra em 1969. Ah, é? Fui servente de obra do Romeu. Tenho uma admiração profunda pelo Romeu. Depois veio o Crestana, se não me engano, né? E depois o Romeu foi várias vezes. Aí teve agora vários quem que é agora? Agora é o Flávio Âmara, filho do Renato Âmara, um rapaz jovem de Sorocaba, um cara muito consciente, preparado. Claro que foi com o apoio do Romeu, de tantos outros, do Paulo, do Noronha, enfim, de todos os ex-presidentes que já passaram por lá, e eu vejo lá como uma família que se preocupa muito com o setor da construção, porque se você não vende, não tem emprego. É isso que eu queria te perguntar. Você me disse, olha, eu tenho uma boa interlocução com o Secov, que é o setor patronal. Você representa o trabalhador. Claro. Né? O peão de obra, aquele que está lá para tocar a obra. Muito bem. Eu queria lhe perguntar, isso logicamente afeta a vocês, enquanto trabalhadores, os sindicatos, os associados, quem está sindicalizado ou quem não está, não importa. Ele perde o trabalho dele quando você tem uma obra paralisada. Mas eu imagino que também atinja o bolso do empreendedor, que é do Secov, que é do setor patronal. Vocês têm buscado soluções conjuntas entre os trabalhadores e o setor patronal para chamar a atenção da justiça para questões em que onde a obra está embargada, ela causa um prejuízo social muito grande e que ela pode ser eventualmente retomada, lógico, fazendo as correções devidas. Olha, essa obra aqui precisaria eventualmente abrir um espaço maior de área verde naquela região. Ou então teria que fazer uma contrapartida construindo uma UBS. Ou então, quer dizer, enfim, mas tentar acelerar as contrapartidas e as questões que estão atravancando aquela obra, fazer uma espécie de mutirão, né, para resoluções de conflitos na área. Eu fico falando assim, até um pouco inflamado, porque você me coloca diante de um problema que é um problema
que, se bem trabalhado, pode ser uma das soluções para a cidade de São Paulo. Sem dúvida, eu entrei, tive a coragem de entrar com a Microscúpio, também junto com o Secov, com o Siduscom, com as 6, com a Abrainc, com as 6 instituições que representam o setor da construção civil, o CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós entramos na justiça junto, eu entrei lá para defender essa situação lá que eles alegam da DIC, que entraram com a DIC imediatamente, o Ministério Público entrou com a liminar, e o juiz que estava lá, o desembargador que estava lá, era um substituto, nem conhecia o processo e deu a liminar. Eu entrei com isso e apresentei mais 3 sugestões que nós poderíamos fazer. Uma delas era uma audiência pública, chamando todo mundo, inclusive o procurador, né, na Câmara de Vereadores, e a outra pela Assembleia Legislativa, na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Trabalho. Quer dizer, chamar lá, convocar mesmo, e o Poder Legislativo tem essa autonomia para convocar lá o Ministério Público, os empresários, para debater tudo isso. E a outra que eu sugeri era realmente a gente fazer um grande evento, convidar a imprensa e colocar lá 2, 3 mil pessoas trabalhadoras, né, pessoas trabalhadoras mesmo, né, com a carta mostrando tudo isso que nós já falamos, que já explicamos, né, e dar um grande abraço no prédio da Justiça lá, para a gente tentar... Aqui do lado, no centro de São Paulo. Sensibilizar não só a Justiça, no geral, quando falo Justiça, vai desde o assessor do desembargador ao Ministério Público, a todo mundo, para que a gente pudesse dar condições, porque já é difícil numa crise dessa. Chamar atenção, abraçar o João Mendes, abraçar o Fórum João Mendes. Abraçar o Fórum João Mendes, essa é a ideia, com 3 mil trabalhadores. E vão fazer? Você dá um abraço. Olha, estou aguardando um sinal deles, né, e me pediram mais, porque... Abraço nem se pede, já se dá logo. Já se dá logo, vai lá. É verdade. Vai lá e abraça tem lá. Tem 2 coisas, a Prefeitura também entrou também com ação, né, contra o Ministério Público, porque eles tinham dado alvará, né, eles tinham concedido tudo que estava dentro da lei, o Siduscom, o Secov e outros entraram, eu também entrei, como eu estou fazendo em conjunto. Nós tivemos já duas audiências, uma ontem pela manhã com a Prefeitura e o desembargador, e outra ontem com os advogados nossos também com o desembargador, que foi às 17 horas da tarde, né, ele esteve lá conversando com o desembargador. O pessoal me pediram, Ramalho, aguarda um pouco para a gente ver qual é a reação do desembargador, ele vai ver, vai dar liminar, mas vai dar parcial, vai caçar, mas vai caçar parcial, para depois a gente tomar as decisões que nós achamos que temos que tomar e fazer disso. Mas a proposta está de pé, e na hora que eu receber o sinal, eu vou dar um abraço no prédio da Justiça. Deputado, vamos construir uma solução? Com certeza, você sabe que eu sou Ramalho da construção, né? Não só porque eu trabalhei em mais de 700 canteiras de obra em São Paulo, deve estar chegando nos 800, porque eu continuo fazendo obra, né? Mas também pela construção de cidadania, que é a que mais eu sei fazer. Né? Muito bom. Deputado, no momento final do nosso programa, 1 minuto para terminar, eu vou pedir para você deixar à disposição do telespectador o WhatsApp que o senhor estava falando, em que as pessoas podem fazer denúncias a respeito das irregularidades que elas encontram na cidade de São Paulo e em todo o estado, e você faz o encaminhamento para as prefeituras regionais na capital e faz o encaminhamento para os prefeitos do interior. Qual que é o número, deputado, para a gente marcar? Olha, é 11, que é o código aqui de São Paulo, e o telefone é 9973 45 122. 9973 45 122, é isso? É isso. Ok, então vai aparecer no monitor do seu vídeo e você pode também ligar mandando o WhatsApp com a sua denúncia, o seu problema que você enxerga, para que o deputado Ramalho possa ajudar também a construir uma solução. Deputado, muito obrigado pela sua presença, uma grande satisfação, uma grande alegria. Eu que volto a apresentar o programa depois que me deixaram apresentar, porque essa cadeira aqui o Fabinho já tinha tomado, né? Eu só que agradeço, é uma honra ser entrevistado pelo presidente aqui da empresa, da instituição. Fico muito feliz com isso e vamos junto construir um Brasil melhor, um Brasil justo para todos nós. É isso aí. Deputado, um grande abraço também à sua filha, a vereadora Adriana Ramalho. E quero me despedir de você, telespectador, que esteve acompanhando o nosso Mídia Cidadã. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.